A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Com atendimento personalizado, cada detalhe é pensado para melhorar a sua qualidade de vida. Agende seu horário 12 3943 3083. Praça Dr. Maurício Cury, 120, Centro de São José dos Campos. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Para você, oferecimento Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com um programa para você, com muita informação e conteúdo. E depois de uma longa trajetória aos sábados aqui na TH+ SBT, agora nós estamos juntos aos domingos, às 10h30 da manhã. E para quem não conhece, eu sou Stephanie Keller e o Pra Você, ele traz um formato de revista eletrônica, sempre com conteúdos de saúde, jurídico, moda, beleza, arquitetura, empreendedorismo e sempre com os melhores profissionais diretamente daqui, da nossa região e com o intuito de te manter sempre muito bem informado. E hoje no programa a gente vai falar sobre receber a notícia de que existe um nódulo na tireoide costuma gerar dúvidas e preocupação. Embora a maioria dos casos seja benigna, alguns podem indicar câncer de tireoide. Hoje a gente vai entender melhor quando é preciso acender o sinal de alerta, como diferenciar, quando investigar e quais sinais exigem atenção. E a Copa do Mundo já está acontecendo e quem acompanha os jogos pelo SBT muitas das vezes é o primeiro a comemorar o gol. É emoção, torcida e muita animação que toma conta da casa. Mas para quem mora em condomínio surgem dúvidas até onde pode ir essa comemoração. Aquela reunião com os amigos, a televisão mais alta, a festa depois do gol e até onde as normas de condomínio permitem. Em que momento isso pode se transformar em problemas? E ainda em clima de Copa, a gente vai entender o que a saúde bucal tem a ver com o desempenho dos atletas. E se você pratica algum esporte, esse assunto também é para você. Hoje também nós vamos falar de moda, de beleza, temos temporada especial das noivas, mas para iniciar, vamos entender melhor sobre os nódulos na tireoide. Receber o diagnóstico de um nódulo da tireoide pode gerar preocupação, mas informação e acompanhamento especializado fazem toda a diferença. Bom dia, eu sou a doutora Raquel Donadel Croce e vamos conversar sobre nódulos na tireoide, uma glândula que tem formato de borboleta e está aqui, na região anterior do pescoço. Os nódulos da tireoide são extremamente comuns. Estima-se que ao longo da vida, uma grande parte da população desenvolverá algum nódulo na glândula tireoide, especialmente mulheres e pessoas de meia idade. A boa notícia é que a grande maioria desses nódulos é benigno. Hoje, muitos nódulos são descobertos ao acaso durante exames de rotina, como uma ultrassonografia. A partir daí, o endocrinologista avalia algumas características importantes do nódulo,
como tamanho, formato, presença de calcificações e padrão de vascularização. Quando o ultrassom mostra características compatíveis com benignidade, muitas vezes apenas acompanhamos o paciente periodicamente, sem necessidade de nenhum procedimento invasivo. Por outro lado, quando o nódulo apresenta características suspeitas, indicamos a punção aspirativa por agulha fina, conhecida como PAF. Trata-se de um exame simples, realizado geralmente com auxílio do ultrassom, no qual se retiram algumas pequenas células do nódulo para análise. O resultado da punção é classificado pelo sistema Bethesda. Quando recebemos um resultado Bethesda 2, isso significa que o nódulo é benigno e normalmente seguimos apenas com acompanhamento. Já nos casos classificados como Bethesda 3 ou 4, chamados de indeterminados, nem sempre é possível saber com clareza se existe câncer apenas pela análise microscópica. Nesses casos, atualmente podemos utilizar testes moleculares que analisam alterações genéticas e ajudam a definir melhor o risco de malignidade. Quando a punção mostra resultados Bethesda 5 ou 6, a suspeita ou confirmação de câncer é alta e geralmente indicamos tratamento cirúrgico. É importante destacar: o câncer de tireoide na maioria das vezes apresenta excelente prognóstico. O tipo mais comum é o carcinoma papilífero de tireoide, que costuma crescer lentamente e apresenta altas taxas de cura. Alguns pacientes necessitam apenas de acompanhamento clínico e reposição hormonal. Outros podem precisar de um tratamento chamado terapia com radioiodo. Existem também tipos raros de câncer de tireoide, como o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico, que exigem sim abordagens específicas e acompanhamento mais especializado. A mensagem mais importante é que descobrir um nódulo da tireoide não significa ter câncer. A maioria dos nódulos são benignos e mesmo quando encontramos um câncer, as chances de cura são muito altas quando o diagnóstico é feito de forma precoce e o tratamento conduzido de forma adequada. Por isso, o acompanhamento com o endocrinologista é fundamental para definir quais pacientes precisam apenas de observação e quais realmente necessitam de investigação ou tratamento. Cuidar da saúde da tireoide é investir em diagnóstico precoce, tratamento adequado e qualidade de vida. Acompanhe esse assunto e muito mais no meu Instagram, é endocrinologista.raquel.croce. Até lá! E a doutora Natália Pazin segue com a temporada especial dedicada às noivas, trazendo orientações e cuidados para cada etapa desse momento que é tão especial. Nós já falamos sobre maquiagem, cabelos, sobre a importância da cerimonialista, organização, mas hoje a gente traz sobre o vestido da noiva. Estamos na nossa temporada As Noivas, do Diário da doutora Natália Pazin, para a gente conversar um pouquinho mais sobre beleza, emoção e identidade nesse dia. E a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Hélio Cunha, que é estilista aqui em Guaratinguetá, sobre o vestido, esse tão aguardado momento do casamento. Hélio, mais uma vez agradeço a sua participação no sábado de manhã aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Prazer todo nosso. Hélio, quando essa noiva chega muito perdida em relação à escolha do vestido, que não tem referência nenhuma, como que começa essa escolha? Natália, eu falo para você que sempre a escolha,
Às vezes já vem com a noiva de referências dela, mas elas aparecem também meio perdidas ou então influenciadas, tá? Imagino. Existe uma grande questão de familiares ou até mesmo amigos que acabam influenciando uma noiva. Então, se às vezes o primeiro contato dela com a gente for sozinha, a gente consegue extrair muito mais coisas dela para esse grande momento, tá? E quando aparece alguém sem referência nenhuma, eu sempre tento ter uma conversa legal com a noiva e depois fazer com que ela busque essas referências, tá? Por quê? Porque senão acaba sendo eu expressando um vestido nela e não ela expressando a identidade dela no vestido. Tá? E perder a identidade, perdeu a noiva, perdeu um momento tão grandioso que ela espera para esse dia. Hélio, e na prova do vestido de noiva? Essa prova, ela mexe muito com a noiva? Natália, a prova eu acho que mais mexe. Tem noiva que já na primeira prova, que a gente fala que é uma prova de carcaça, que é só a pré-modelagem, tá? Já começa a se emocionar, tá? Mas na hora que a gente coloca véu numa noiva, aí vem a emoção. Hélio, você sabe, você me lembrou agora, até arrepiei agora. Você me lembrou exatamente isso do meu casamento. Eu fui fazer a prova do vestido, gostei do vestido, sabia que eu queria casar de véu, não tinha colocado ainda. A hora que eu me vi de véu com o vestido, realmente é a hora da emoção da noiva. É praticamente assim, a hora que a ficha cai que é real, é um casamento. Porque vamos supor, se você coloca um vestido Muito mais gostoso. sereia e não aquele vestido mais estruturado, mais noiva, é um vestido que de repente você pode ter um vestido de festa parecido, algo do tipo. Então tem uma emoção, mas não causa tanto. Na hora que coloca Realmente, o véu, ele é configura 100% a noiva. Exatamente. Tá? Porque praticamente assim, em outro momento você não vai ter esse véu. Tá? Então é como se coroasse a noiva nesse exato momento, tá? Então é emoção, aí até eu choro junto. Hélio, e tem algum cuidado com a pele, com o corpo, que fazem a diferença no vestido, na escolha do vestido, no detalhe, na entrada dessa noiva? Olha, Natália, principalmente as noivas que casam em alto verão. E aí acabam resolvendo tomar sol, tá? Oh, meu Deus, e a dermato, então? Desespero da dermato e desespero de quem faz o vestido. E vamos supor, se eu estou usando uma transparência, tem decote profundo, tá? E ela usa um maiô, um biquíni errado, aquilo causa uma marca, tá? A marquinha do biquíni, A marquinha né? do biquíni, que na hora pode... não é nada, é uma coisinha boba. Mas na hora da foto, que é o que vai ficar guardado pro resto da vida dela, aquela marca toma uma proporção. Verdade. Parece que ela é a única coisa que destaca no visual. Então, evitar sol durante esse período, tá? E se quiser tomar sol... Pra mim, a gente evita o sol durante esse período e carrega o sol para evitar para sempre. Só os 15 minutos necessários para vitamina D e pronto. Exatamente. E, tipo, aí aquela marca vai ficar ali em destaque, ou ela toma simplesmente sem deixar marca, tá? Aí, ok. Mas, de preferência, que não tome o sol durante esse período. Tenha esse cuidado com a pele que é necessário. E tá? até descascar também, né, E o Hélio? descascar, justamente. Às vezes o cuidado ali, quer dar um bronze para deixar a pele mais bonita pro dia do casamento, e aí toma aquele solzinho a mais, além da marquinha que prejudica todo o trabalho, porque às vezes é um vestido mais elaborado, Sim. que uma marquinha diferente vai pesar ali um pouquinho mais. A questão também de estar descamando a pele, né? Porque que também você pode não fica até bonito. hidratar muito, mas na hora que começa a fazer a make, começa a escamar. Exatamente. Então não façam isso para ter seu dia perfeito. Por isso a importância do planejamento, que foi o que a gente conversou no programa passado. O tempo, unir os profissionais, conversar, o alinhamento desse vestido e a escolha do estilista com esse olhar atento, que entende realmente o que faz. E o Hélio é referência em vestido de noivas. Para quem não conhece, siga ele nas redes sociais. Qual é o Instagram, Hélio? @Ateliê Hélio Cunha. E acompanhe o trabalho lindíssimo que ele faz por lá. A Copa do Mundo é tempo de torcida, emoção e comemoração, mas para quem mora em condomínio, surgem algumas dúvidas até onde as normas permitem essa festa e quando a comemoração pode gerar reclamação, advertência ou até multa. A gente vai entender melhor sobre esse assunto com a doutora Thaís Lacerda, que é advogada especialista em direito condominial. Copa no condomínio, até onde vai a comemoração e onde começa a infração?
No Minuto Condomínio de hoje, nós vamos explorar um pouquinho sobre este tema. Em época de Copa, é normal o clima mudar dentro dos condomínios. Tem morador que quer reunir os amigos, decorar a varanda e, claro, comemorar cada gol. E convenhamos, a Copa ela acontece a cada 4 anos e é um momento de alegria, de confraternização e de muita torcida. Mas existe uma pergunta importante: até onde vai a comemoração e onde começa a infração? No condomínio, a resposta ela passa por 3 principais regras: o Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno. O Código Civil, ele diz que o condômino não pode usar a sua unidade de uma forma que prejudique o sossego, a segurança ou a saúde aí dos demais moradores. Então, a questão ela não é proibir a festa ou acabar com a torcida, a questão é evitar um excesso. Por exemplo, o salão de festas, a churrasqueira, áreas comuns, elas não são extensões livres do apartamento. O uso ele vai depender de reserva, de horários, de limites de convidados, de regras de segurança e de responsabilidades por eventuais danos. É importante aqui uma dica: o morador que reserva o espaço, ele responde pela conduta dos seus convidados. Se houver dano, confusão, barulho ou descumprimento das regras, o condomínio pode aí cobrar o prejuízo e aplicar as penalidades previstas na convenção. Um outro ponto que gera muita dúvida é a questão do barulho. Existe aí uma ideia de que antes das 22 horas tudo é permitido, mas não é bem assim. Mesmo durante o dia, o som ele não pode ultrapassar aí um excesso ao ponto de prejudicar os demais moradores. Depois do horário de silêncio previsto no regimento ou na legislação municipal, o cuidado deve ser ainda maior. A decoração, ela também merece uma atenção. Bandeira, camisa e enfeites, eles são bem-vindos, mas é preciso o cuidado para não alterar a fachada. Objetos pendurados em sacadas, riscos de quedas e uso das áreas comuns sem a autorização aí do condomínio. E o síndico, o que ele pode fazer? O síndico ele não só pode, como ele deve orientar os moradores antes dos jogos, reforçar as regras do condomínio, organizar os espaços comuns e agir sempre para preservar a segurança e a boa convivência. É importante lembrar que o condomínio ele não deve simplesmente inventar as multas depois do ocorrido. Para que se possa ter uma penalidade, para que essa penalidade seja válida, é importante que exista uma previsão na convenção ou no regimento interno, que essa infração também seja comprovada e que a aplicação da multa ela seja proporcional. A Copa ela permite alegria, comemoração, o que ela não permite é o desrespeito coletivo. Então a melhor dica é: comemore, receba seus convidados, torça bastante, mas consulte as regras do seu condomínio, respeite os seus vizinhos e tenha sempre, mas sempre, o bom senso. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e aguardo vocês no próximo Minuto Condomínio Imobiliário. Oferecimento Grupo Security Master. Confiança construída em mais de 25 anos de atuação em segurança, zeladoria e portaria remota. E Ubatuba Reserve aqui, seu imóvel para a temporada. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais 2 ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tower.
Estamos em clima de Copa e no esporte cada detalhe faz a diferença. E quando o assunto é alto desempenho, a saúde bucal também pode ter um papel importante. Vamos entender melhor essa relação e por que esse tema tem chamado tanto a atenção de especialistas e atletas. E para conversar melhor sobre isso, a gente chama o Dr. Adelci Júnior. Você sabe o que o futebol tem a ver com odontologia? Olá, eu sou o Dr. Adelci Júnior e hoje vamos descobrir o que a odontologia tem a ver com o esporte. Você já imaginou perder um dente durante uma partida de futebol? Parece improvável, não é mesmo? Mas acontece, e mais do que isso, a saúde bucal também pode influenciar no bem-estar e no desempenho de um atleta. Hoje vamos descobrir o que o futebol e a odontologia têm em comum. Imagine a cena: final de campeonato, disputa de bola, uma trombada, uma queda. Em segundos, um dente no chão. Parece cena de filme, não é mesmo? Mas faz parte da realidade do esporte. Inclusive, um estudo realizado com jogadores profissionais brasileiros mostrou que traumatismos dentários estão presentes no futebol e reforçou a importância da prevenção e da orientação adequada nesses casos. E aqui vai uma informação valiosa. Se um dente sair completamente da boca durante um trauma, o tempo faz toda a diferença. Quanto mais rápido você receber atendimento, maiores são as chances de salvar este dente. Por isso, em situações como essa, procure ajuda profissional imediatamente. Mas nem todo problema acontece durante a jogada. Alguns acontecem justamente por causa da pressão. E se você acha que isso acontece apenas com atletas, eu tenho uma surpresa. A mesma tensão que um jogador sente antes de uma decisão pode aparecer no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, nas contas para pagar, no trânsito. E muitas vezes o corpo responde apertando os dentes sem que a gente perceba. Muita gente acorda com dor na mandíbula, dor de cabeça, desgaste nos dentes, sem imaginar que isso pode estar relacionado ao apertamento ou ao bruxismo. Estudos científicos mostram que situações de estresse podem aumentar a atividade dos músculos da mastigação em pessoas predispostas. Ou seja, a mente sente, o corpo responde e os dentes também. E é aí, justamente, que entra a placa oclusal. Muita gente conhece como placa de bruxismo. Nenhum jogador entra em campo sem equipamento de proteção. E quando falamos em apertamento dental ou em bruxismo, as placas oclusais funcionam como uma proteção para os dentes. Ela não elimina a tensão, mas ela ajuda a reduzir os danos que essa tensão pode causar ao longo do tempo. Em muitos casos, ela protege os dentes contra desgastes excessivos, ajuda a preservar as estruturas importantes da nossa mastigação. Mas atenção, nem todo mundo precisa de placa. Por isso, uma avaliação individual feita por um dentista é fundamental. Às vezes, a melhor defesa está na prevenção. No futebol, um detalhe pode decidir uma partida. Na saúde, pequenos cuidados também fazem toda a diferença. Por isso, cuide do seu sorriso. Ele acompanha você dentro e fora de campo. Obrigado pela companhia e mais um Benesérie com o Dr. Adelci Júnior. E aproveitando o clima de Copa do Mundo, continue acompanhando toda essa emoção aqui no TH+ SBT. Até o próximo programa. Benesérie, a nossa família cuidando da sua. E o momento agora é para falar de moda. Com a chegada dos dias mais frios, a Fran Galvão traz dicas de sapatos para este inverno, mostrando como unir estilo, elegância e conforto na composição dos looks. Vamos conferir? Vamos falar a verdade. Pode faltar espaço no nosso armário, mas dificilmente falta vontade de ter mais uma bolsa ou mais um sapato. E não é à toa, muitas vezes é só trocar o sapato que o look muda completamente. E no Estilize em Cena de hoje eu quero te mostrar exatamente isso, como bolsas e sapatos podem transformar de verdade a forma como você se veste.
Hoje o Estilize em Cena visita a Constance aqui no Shopping Buriti de Guaratinguetá. Mas ela também conta como filial no Shopping Oriente, em São José dos Campos. E hoje quem nos recebe é a Iris, proprietária de ambas as unidades, para contar pra gente um pouquinho sobre uma das grandes paixões femininas, os sapatos e bolsas. Iris, obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz e honrado com a sua presença. E a gente vem falar aqui um pouquinho de bolsas e sapatos, dessa tendência agora do inverno que vem chegando com tudo. Iris, no dia a dia, você percebe que muitas mulheres ainda subestimam o poder de um belo sapato, de uma bela bolsa, de itens diferentes que saiam do óbvio? Sim, o que a gente tenta colocar bastante para nossos clientes é que realmente a bolsa, o sapato, ele é um acessório, né, que vem para complementar os looks, né? Então você consegue mudar um look simplesmente mudando a bolsa e o sapato. Hoje a gente fala muito sobre praticidade. A mulher moderna, ela busca muito essa praticidade no seu visual, que muitas vezes carrega o dia inteiro, né? Ela precisa estar com esse look de manhã até à noite. Você entende, você tem observado junto às suas clientes, as mulheres, que a busca pela essa praticidade, ela vem junto com uma busca também de estilo? Sim, com certeza. Isso é uma preocupação da Constance em trazer não só estilo, mas conforto. Então, além das inúmeras opções de calçados, como sandálias, escarpãs, nós também trazemos os mocassins, a papete, sempre priorizando o conforto, a praticidade e a elegância também. E além disso, a Constance também traz a linha Comfort em todas as suas opções, onde traz gramaturas a mais de algodão, para trazer mais conforto ainda para as suas clientes. E se você tivesse que escolher, essa vai ser uma pergunta bem difícil, porque eu já conheci a coleção e ela está incrível, mas se você tiver que escolher uma peça-chave, pode ser um sapato, uma bolsa, que não faltará no seu guarda-roupa? Olha, eu acho que os sapatos e bolsas no tom café, que eu acho que é o forte, e ele vem para ser o novo preto, né? Então, hoje desmistificou essa questão do marrom, né? Hoje ele voltou com tudo e voltou para ser um tão básico quanto o preto, né? Então, lógico que temos bastante itens no preto, mas eu acho que eu não deixaria de faltar um escarpão café, uma bota e uma bolsa também num tom café. E olha, eu assino embaixo, eu acho que o café, ele substitui muito bem o preto e com uma leveza maior. Dependendo da roupa, às vezes o preto vai pesar e o café não, né? Traz pra gente essa versatilidade muito maior. Então, quero que você deixe um convite para as nossas telespectadoras, para quem nos segue nas redes sociais, que você deixe aqui também a sua rede social e também um convite para visitar e para conhecer a nova coleção da Constance. Convido a todas a vir conhecer aqui a Constance Guará, aqui no Shopping Buriti, Shopping Guará. Também temos uma unidade no Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos. Então venham conhecer, aqui estamos abertos sempre das 10 às 22 horas, com sempre muita novidade, muita coisa bonita, vocês vão amar. E um atendimento muito especial. Às vezes, a gente acha que precisa de um guarda-roupa inteiro novo, quando na verdade, mudar um detalhe já muda tudo. Um sapato, uma bolsa, porque digo para vocês, estilo não é quantidade, é intenção. E eu te vejo no próximo Estilize em Cena.
E por hoje, o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência, a sua companhia nessa manhã de domingo. Se vocês quiserem rever mais conteúdo também, vocês conseguem acessar o YouTube do programa, como Programa Pra Você, TH+ SBT. E agora, você fica com a maravilhosa programação daqui dos domingos do SBT. Você confere Telecena e em seguida Celso Portiolli. E nós, claro, te aguardamos no próximo domingo. Até lá! Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da Construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela Construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.